É o seu. Não é amor, é o celular. Então a gente vai ver aqui a última carta, a 7ª carta. Interessante, né? O número 7 é o número da perfeição do Senhor, tá? Ele fez o mundo, fez tudo e todos, mas no 7º dia ele descansou. Então são 7 dias. A contagem dos 7 dias para Deus é diferente da nossa. Ele pode ter levado cada dia para o outro, ter levado milhares e milhares de anos, né? Ou bilhões de anos, ou, né, um ano, né? Ninguém sabe, irmãos, isso é só com Deus. O que a gente sabe é que a gente tem 7 dias na semana e a gente precisa buscar o Senhor. Nesses 7 dias, né, qual é a porcentagem que você está se doando para o Senhor? Deus, ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu tempo. Deus não quer o seu sacrifício de tolo, ele quer o seu posicionamento em relação à palavra dele. Ele quer o seu arrependimento sobre o erro ou sobre o pecado, ou sobre a falha que eu e você às vezes cometemos. Então ele quer ver o nosso arrependimento, o nosso coração convertido a ele. E é interessante, né? Você vê que o encardido, ele sabia de tudo o que ia acontecer hoje, né? E desde a adolescência ele vai tentando ceifar a vida dos irmãos, né? Como tentou também na minha, não é verdade? Eu não caí de nenhuma altura, né? Uma vez eu vi um papai subir num poste também de uns 8 metros mais ou menos de altura aí, e o poste embaixo, né? Ele acabou, estava podre, mas estava a casca boa por fora, mas por dentro já estava podre. E aí o papai caiu com escada e tudo lá de cima, num sítio que ele foi trocar, né, uns fusíveis lá. E aí ele caiu e bateu, irmãos, de cara no chão, né? Aí fez um arranhãozinho lá no rosto lá, graças a Deus, né? E não aconteceu mais nada grave. Passou-se mais de 20 anos para o papai aceitar Jesus e depois passou mais alguns anos para Deus o recolher. Então é assim que funciona. O encardido, ele sabe que a pessoa, o dia que ela descobre que existe um ser espiritual e é um Deus chamado Cristo Jesus, esse Cristo, irmãos, ele sabe que nós vamos atrás de Cristo e não atrás de bênção. A gente vai atrás de salvação e não atrás das coisas do mundo. As coisas do mundo vão passar, as coisas de Deus são eternas. E tem tudo a ver com a palavra de hoje, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Na minha tradução, que é a Bíblia da Família, pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua. Mas começa assim, a partir do versículo 14. 3, 14. Aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte. Isso é Jesus, né? Isso é o Cristo dando uma direção de palavra para João. Então ele está falando, escreve o seguinte. Essa é a mensagem do Amém. Ele já começa dizendo que ele é o Amém. E o que é o Amém? Toda vez que você ora, no final você fala Amém. É isso aí. E antes do Amém você fala o quê? Em nome de Jesus. Você vê que ele é o Amém. Você fala em nome de Jesus, Amém. Quer dizer, Amém. Finalizou ali. Você crê na última palavra. E quem é a última palavra? É Jesus, o Cristo. Ele é o Amém. Por isso que ele está falando para Laodiceia. Ó, quem está falando com vocês é o Amém. Aí ele continua aqui. Da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Quer dizer,
Deus criou tudo, irmãos, por causa dele, por ele e os fins do tempo. Louvado seja Deus, quem estiver com ele. Porque ele é o governador desta terra. E ele nunca deixou de governar essa terra e nem a nossa vida, quando a gente entrega para ele. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter fé nele. Porque é ele quem nos sustenta. É ele quem nos guia. Às vezes a pessoa pode ser rica materialmente, mas ela não consegue nem se manter. E nem manter as suas contas. E nem manter a sua vida. Existe um vazio dentro dela. Mas às vezes a pessoa, quando é pobre, ela tem uma intimidade maior com Deus. Porque ela busca mais a Deus. Ela ora mais a Deus. Quando a pessoa é mais humilde, irmãos, a oração dela é diferente. Porque ela tem necessidade. Muito embora o rico, o milionário, ele tem vazio. Mas necessidade do que, irmão? Você pode comprar tudo o que ele quiser. Ou ele pode mandar o funcionário bom embora e contratar os ruins. Não é verdade? Então é mais ou menos assim. Então louvado seja Deus pela vida que ele tem nos dado. Por tudo que ele tem feito por nós. E nós crendo nele. Mesmo nas dificuldades. Mesmo nas tempestades. E uma coisa eu vou falar para você, tá? Vai acabar essa tempestade que você está passando na tua vida. Aleluia. E vai começar outra. Só que essa daí você vai vencer. Eita, Deus. Porque se não vier uma tempestade sobre nós, a gente deixa de ser crente, irmão. A gente deixa de ser cristão. E a palavra de Cristo, ela não vai surgir efeito. Porque no mundo tereis aflição. Mas tem bom ano. Tem bom ano. Quem não tem aflição não tem mais bom ano. Porque não busca, não ora, não jejua, não vigia. Falha, todos nós temos. Pecado, todos nós somos pecadores. A diferença é que eu e você temos Cristo na nossa vida. Quem não tem Cristo na vida e continua sendo pecador, irmão, esse já sabe que vai para o tormento. E vai ser atormentado. Tanto na terra, quanto mais, se não se arrepender, vai para o inferno. Não tem jeito. O dia que o inferno for aberto e Cristo voltar e lançar o diabo, né, Satanás, o encardido e os seus anjos e os seus seguidores lá dentro, irmãos, aquele que não se arrependeu dos pecados e se voltou para Cristo, vai junto. Então a gente sabe disso porque a palavra de Deus nos ensina. Então o que Deus quer de todos é arrependimento. Às vezes o desejo da carne, ele pode até querer fluir, mas a gente luta contra ele. E quando eu e você falhamos, porque às vezes a carne, né, nos engana, e você acaba tendo uma discussão, você acaba tendo uma briga, você acaba falando o que não era para falar, o que acontece? Você não é uma pessoa morna. Você é uma pessoa de Deus, você tem calor do Espírito Santo dentro de você. Então você se volta para Deus e vai tentar fazer o quê? A coisa certa. Porque o erro já foi cometido. Mas agora o que a gente pode fazer? É consertar aquilo que nós erramos. E é assim que funciona, a gente vai consertando. A gente vai consertando, vai lutando para não fazer de novo, vai tentando não fazer de novo, vai se esforçando para não errar de novo, e Deus conhece o nosso coração. E a Maria está cantando. E glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Ele está na igreja. Amém. E a gente se alegra com isso.
Aí continuando aqui, ó, versículo 15 diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Quer dizer, irmão, você pode enganar, eu posso enganar o ser humano. Você pode enganar o ser humano. Mas eu e você não enganamos a Deus e nem a Cristo, principalmente. Por quê? Principalmente porque é Cristo quem fala conosco. E ele está falando: eu conheço você, eu conheço vocês, e eu sei o que tem feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. O próprio Cristo está falando assim: eu gostaria que vocês tivessem uma decisão hoje. Ou é Cristo ou é o mundo. Ou é ser uma pessoa quente ou literalmente ser uma pessoa fria. O que nós não podemos ser é uma pessoa morna. Tem um estudo teológico que lá em Laodiceia tinha águas térmicas lá. Então você imagina uma água térmica, muitas das vezes ela sai quente. Quando ela se encontra com a temperatura fria, ela vai ficando morna. Você já tomou água morna? Você já viu como que é uma água morna quando você bebe? Às vezes você vai escovar o dente numa água morna, você acaba às vezes tomando um golinho. É horrível, né? Te dá enjoo. Na maioria das vezes uma água morna, quando sai da terra, ela tem gosto de salobra. O gosto dela é ruim, não é uma água pura. E aqui Cristo está falando a mesma coisa para nós. Ele quer que eu e você sejamos uma água limpa. Ou seja, uma água quente demais, literalmente, irmão, para ninguém pôr a mão em você. E para você lançar uma palavra de calor para a vida de alguém. Ou Cristo está falando que seja frio, então, e bem gelado. Mas pelo menos ainda está ouvindo a palavra. E está se esforçando para ser quente. Aleluia. Mas nunca morno. E ele continua no 16: mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Irmãos, olha só. As fezes é nojento, não é? Mas quando você vai no banheiro, que você faz o 02, beleza, você deu descarga lá e foi embora, não é isso? Mas quando você vomita, o vômito, irmão, é diferente. O vômito, ele sai azedo. O vômito, ele sai para atrapalhar a tua vida. O vômito, ele atrapalha a vida das outras pessoas. O vômito, ele deixa um cheiro insuportável. O vômito, a pessoa só vomita, agora guarda essa. A pessoa só vomita quando ela está passando mal por dentro. E é a mesma coisa quando o Cristo está falando aqui. Só porque você não é quente nem frio, é morno, eu vou vomitar você. Do quê? Dele. Você já imaginou isso? Enquanto eu e você estivermos nessa terra, precisamos vigiar com aquilo que estamos fazendo para o Senhor. E depois para a nossa família. Porque aquilo que a gente faz para o Senhor, para a nossa família e para a igreja do Senhor, que é o nosso próximo, irmãos, precisamos tomar cuidado. Porque o próprio Deus pode se encher de nós. O próprio Cristo pode se enojar e vomitar da boca dele, da vida dele,
a nossa vida, a nossa alma. Por isso que enquanto eu e você estivermos peregrinando nesta terra, precisamos tomar cuidado para que a nossa senha não seja hoje ou amanhã, e Cristo, quando puxar a nossa senha, nos encontre mornos. Por isso que Cristo coloca pessoas no nosso caminho para nos advertir, para nos exortar, para nos mostrar um caminho perfeito. Mas pessoas, irmãos, não é qualquer uma não. Pessoas que são experimentadas na palavra, experimentadas na vida. Como é que você vai escutar o conselho de alguém que não vive com outro alguém? E você quer escutar para você, o teu casamento, a tua família? Não tem como. Como que você vai escutar um conselho para o casal perguntando para a gente que não tem casal, que nunca foi casado? Ou se já foi casado, às vezes está separado. Precisamos tomar tento em nossas vidas com quem buscamos conselhos. Seja para qualquer coisa, área familiar, social, espiritual principalmente. Estão quietinho, né? A Maria estava cantando aqui. Vai lá, cantando versículo 17. Vocês dizem, isso aqui é Cristo falando agora para aquela igreja. E a gente conhece muitas igrejas assim, viu, irmãos? Todos nós, olha só. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Você vê que Cristo está exortando essa igreja, divertindo ela e animando ela, né? Olha, eu estou animando vocês a ser quente ou ser frio, mas não seja morno. Ah, eu sou o que eu sou e tá bom do jeito que eu sou. Me engulo do jeito que eu sou. Não, você vai ser vomitado. Se você pensar desse jeito, me engula. Eu sou assim, como é que é a música da Gabriela, né? Eu sou assim, vivo assim, como é que é? Eu sou assim, vivo assim, vou morrer assim. Não, você vai morrer pior que isso aí. Ou senão aquela do pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não deixa não, irmão. Não deixa a vida te levar não. Vai te levar pro tormento. Vai te levar para a cidade inferior. E depois vai te levar para o inferno. Quem deixa a vida levar. Deixa Cristo conduzir você. Deixa Cristo dar a direção do farol para a sua vida. Que assim você não vai bater nas pedras. E mesmo se você bater nas pedras, pela direção do farol, você vai saber sair na margem da praia. Você nunca vai estar perdido quando você serve a Cristo, mesmo batendo nas pedras. Você bateu na pedra, se machucou, machucou quem estava com você? Não se preocupa não, olha para o farol. Olha para o farol. Você vai ver que Cristo vai tirar você desse acidente que aconteceu e Ele vai arrancar você para a margem da praia. Quem anda com Cristo sempre estará salvo. Mas tem que andar com Cristo, irmão. Versículo 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro, prata, ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa.
Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Lembrei do colírio, né? Ontem conversando com uma irmã, e é interessante isso aqui, irmãos, olha só. Ontem conversando com uma irmã, a irmã recebeu uma palavra, né? Falando uma palavra de Deus, uma palavra, um versículo bíblico, dizendo que está escrito em Mateus lá sobre a hipocrisia. Aquele que olha a trave no olho do irmão e se esquece de olhar, ou melhor, olha o cisco no olho do irmão e se esquece de olhar a trave, né, que está nos próprios olhos. E é tão interessante, irmãos, que tem tudo a ver. Porque Cristo está falando aqui para essa igreja, olha, comprem colírio para pôr no olho, tá? Mas a gente tem que comprar esse colírio espiritual. Esse colírio é a palavra do Senhor que nos adverte e abre nossos olhos. A gente só tropeça e cai, irmãos, quando a gente busca cegueira. Porque Cristo sempre nos alerta antes de qualquer coisa. Ele nos alerta daquilo que vamos fazer, Ele nos alerta daquilo que fizemos, para a gente se consertar. Ele nos alerta daquilo que pode acontecer amanhã. Então você e eu, todos nós, estamos preparados para o dia de amanhã. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Sabia. Porque de alguma maneira Cristo falou com você. Aleluia, Deus. É igualzinho o rico quando morre, Lázaro morre. Lázaro vai para o seio de Abraão, para o colo de Abraão. O rico vai para o tormento. E chega no tormento, ele fala, pai Abraão. Quer dizer, depois que está no tormento, quer chamar, né, o pai. Mas só que antes de estar no tormento, ele tinha uma vida boa, né? Mas nunca foi generoso, nunca foi um auxiliador, um ajudante, nunca foi alguém que olhasse para o mais necessitados. Nunca foi. Tanto é que Lázaro comia aquilo que caía da mesa do rico, junto com os cachorros. Mas tem uma coisa, irmão, você pode padecer nessa terra, mas não vai te faltar nada, porque Deus vai suprir as tuas necessidades, amém? Amém. Mas uma coisa eu posso garantir mais ainda que essa palavra, que Deus vai suprir a sua necessidade, porque a vida eterna é muito melhor do que essa vida que nós temos aqui hoje na terra. Lá nós teremos uma vida com o rei. Enquanto isso, o rico estava tendo uma vida no tormento. E quem que atormentava o rico? Era simplesmente, irmãos, aqueles espíritos malignos que amavam o que ele fazia em vida. Uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa que não dava credibilidade para o seu próximo e nem para as coisas de Deus. Porque a gente vê na Bíblia Sagrada que quando Deus levantava pessoas para ajudar na obra, e alguns homens às vezes não queriam ajudar com alegria no coração, ele levantava mulheres. Tanto é que o ministério de Cristo foi sustentado, irmãos, pela maioria das mulheres. Por quê? Porque a mulher sábia, ela sabe onde planta. A mulher sábia, ela sabe o que faz. A mulher sábia, ela coloca o problema em Cristo, para Cristo. A mulher sábia, ela sabe resolver aquilo que é possível ela fazer e resolver. Aquilo que não é por impossível ela fazer, ela tem que pôr na mão de Deus. Sim, Na mão do Cristo. Agora tem umas que, não sei, eu vou ver, eu sei lá, não seja uma pessoa morna, seja uma pessoa quente. glória.
Ou é ou não é, mas não fica no meio do muro. Quem fica no meio do muro vai descer para a cidade inferior do tormento. E vai, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que existe não só um inferno a céu aberto. Então, significa que existe vários tormentos. Você entendeu? Precisamos tomar cuidado para não sermos mornos. Temos que ser quente em Cristo. Deixa o Espírito Santo, acender, reacender essa brasa que está dentro de você. Versículo 18, então, diz sobre esse aconselhamento de Cristo para nós. Olha o 19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Irmão, você crê que Cristo te ama? Eu creio. Eu também creio. Então se prepara, porque o castigo vem. Por que que vem? Deus está me castigando. É porque Ele te ama. Quando eu e você saímos do eixo dele, vem um castigo. Tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo. Hoje o Lucas me ligou. Falar nisso, ele teve que ir embora, que um pastor ligou aí e pediu para pedir para mim que apareceu dois irmãos aí, que é amigo do Lucas, e eles querem ser batizados. E os próprios irmãos, esses mesmos, arrumaram até o lugar já para ser batizado. E aí ligou para esse pastor, que é o Romualdo, lá do Monte. E o Romualdo ligou, mandou uma mensagem para o Lucas, pedindo para o Lucas pedir para mim liberar ele, E ele ficou com medo de pedir na hora que ele chegou. E aí ele ficou ansioso, Mas ele me chamou e ele falou: pastor, está acontecendo assim, assim, assim. O Romualdo pediu para pedir para o senhor, Porque ele tá só ele e mais um irmão lá. E ele precisava de ajuda. E eu falei para ele, assim: filho, vai lá. Falei assim: a igreja vai continuar aqui. E você vai continuar em Cristo. O que importa é você ir lá atrás das almas que pediram o batismo. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Você já imaginou, irmãos? Uma pessoa pede batismo na tua igreja. Aí você fala assim: primeiro precisa fazer um curso. Irmão, a gente tem o nosso curso aqui. Só que se Deus apertar o coração da gente, a pessoa não precisa fazer curso não, irmão. A pessoa crendo que Cristo é o Salvador, supremo e bom pastor da vida dela, e único intercessor que existe ao lado da destra do Deus Pai Todo-Poderoso, irmão, pode batizar. O curso é para você ajudar a pessoa a descobrir quem é Cristo, a obra, as coisas que Cristo fez por nós. É um discipulado, tá? Mas, irmãos, nada impede uma pessoa de ser batizada na hora que ela precisa. Às vezes pode falhar, né, Romir? Falha no dia, mas no outro dia tá lá, porta aberta, no frio mesmo. Né, Lígia? Mesmo nas bolinhas coloridas, Só via bolinha espirrar para todo lado. É assim que funciona. E vocês fizeram o curso, Mas tem gente, irmão, que às vezes não tem tempo para fazer, não. Ninguém sabe o dia de amanhã. O que eu sempre prezo para a pessoa fazer um curso é a pessoa estudar a Bíblia para pregar. Que é o que a gente sabe fazer aqui, é ler, estudar, mesmo sendo pessoas falhas. Só que a gente lê e estuda a Bíblia. Para quando a gente abrir a boca aqui no púlpito, a gente não falar asneira e nem besteira. E não levar ninguém para os infernos. Nós temos que saber o que fala, irmão. Vou continuar aqui, olha só.
Versículo 19. Eu vou repetir ele porque ele é muito bom para nossas vidas também. Eu corrijo e castigo a todos os que amam. Ninguém sabe qual é a correção, mas ele corrige. De alguma maneira. E obrigado, Pai, por me corrigir. Você pode falar isso para você? Obrigado por me corrigir. Obrigado, porque eu sei que o Senhor me ama. Porque eu digo que o Senhor não me corrigir mais, eu sei que o Senhor já me entregou para o mundo de ilusão. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Aí o versículo 20. Ó, você vê aí, continuando 19, ó. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Olha o 20. Você vê que em todas as igrejas, Deus sempre está falando, Cristo sempre está falando, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Eu conheço as tuas obras. Nessa igreja ele está dizendo, além dele ser o Cristo, ele é o Amém. A última palavra é dele e não do homem. Eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer nada se você serve a Deus. Porque se fizer sem Deus estar no negócio, se preocupa não, porque Deus te ama e você vai sofrer a consequência. É assim que funciona. Porque nós temos essa consequência? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos adverte. Ele nos aconselha. Irmãos, tudo que você faz nessa terra, um dia vai ser exposto para todo mundo. Guarda o que eu estou te falando. Um dia, tudo que há em oculto vai aparecer. A gente não esconde nada de ninguém. É verdade. Nada. E quando a gente tem problema, a gente precisa buscar Deus. E quando a gente já está no meio do problema, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Porque senão a gente se perde mais ainda. E eu falando com o Lucas hoje à tarde, pelo vídeo lá, né? Ele falou, ô pastor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, estou lavando a louça. Né? Ele falou, pelo menos alguma coisa tem que fazer nessa casa, hein, pastor? Eu falei, é verdade. Eu falei, e a pastora? A pastora está em Rio Claro. E as meninas? Estão na escola. Aí, ou melhor, já tinha chegado já, né? A Esther já tinha chegado e a Olivia que não tinha chegado ainda. E aí conversando com ele e tal, eu dei um testemunho para ele e vou finalizar com esse testemunho. No domingo, lembra que eu fui no escritório e o piso estourou para cima? Lembra disso? Quem estava aqui? Eu cheguei até, né, dar aquela subida para cima. E a gente ficou, né, assustado. Beleza, na segunda-feira eu já entrei com a taiadeira lá, mesmo com problema na coluna, né? E o Valmir falou, você é louco, pastor, né? Aí ele foi lá, me deu uns conselhos lá. Só que a gente não presta atenção nas coisas que já estão acontecendo na nossa vida. A gente cuida de gente. E eu, irmãos, quando eu busquei aprender a Bíblia Sagrada, eu busquei me aperfeiçoar em família. Família. Por que família? Porque eu já perdi 2 famílias. 2. Só que todas as 2 eu não conhecia a Cristo. Eu não era cristão. Eu era do mundão mesmo. Mas perdi 2 famílias. A terceira família, eu conhecia Cristo. E eu falo que foi Cristo que me apresentou a minha esposa. A minha amiga e não inimiga. E com o passar do tempo, eu fui me aperfeiçoando, porque eu queria cuidar de família. Um dia eu pedi para o pastor da igreja, o pastor Ismael,
E eu falei para ele assim, eu queria cuidar de algum departamento de família. Aí ele falou para mim assim, você já é casado, Caí? Eu falei, não. Você já terminou a ETAD? Eu falei, não. Ele falou, quantos anos falta? Eu falei, falta 4 anos. Aí ele falou assim, então, você, esse da ETAD já foi até um pouquinho mais para frente. Então, mas você precisa casar, você precisa ter experiência com Cristo, terminar os seus estudos, que antes a Madureira ela exigia, né, 4 anos de teologia, exigia 2, né, mas quem quisesse e pudesse aperfeiçoar era 4. Depois você poderia fazer os outros, né, os 2 anos que é para terminar a faculdade e se especializar em um estudo. E eu queria família e busquei isso. Só que eu falei para o Lucas hoje, a gente cuida de família e a gente acha que a nossa família é cuidada já por Deus. Só que a gente precisa tomar um tempo numa coisa. A gente cuida de família, mas a gente precisa cuidar primeiro da nossa família. O possível é nós que fazemos. O impossível é Deus quem faz. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida das obras da sua mão. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida da obra da tua casa. Quando você não deixa faltar nada para a igreja, Deus nunca deixa faltar nada para você. E nem para a sua família. Mas cuidar, zelar, é eu e você. Se eu e você não cuidar e não zelar, irmãos, estamos no barco errado. Vamos perder a nossa família. E aí essa semana aconteceu uma tribulação muito grande na nossa vida. Não só saúde, filho. Amém. Não só a questão do tio Jair, mas muitas coisas até espirituais envolvendo. E essa madrugada, eu até contei para o Lucas, eu falei assim, eu não sei se Deus vai deixar eu contar isso aí, né? Mas eu vou contar para você, né? De primeira mão. É lógico que de primeira mão eu chamei a ele de madrugada e contei para ela. Mas eu estava hoje deitado na cama de madrugada, dormindo, e Deus literalmente me fez sair do corpo, né? Quando eu me vi fora do meu corpo, e eu vi eu deitado na cama. E quando eu me vi deitado, irmãos, eu me vi, né, com uma coberta, do jeito que eu gosto de dormir, e eu estava cheio de formiga, até no pescoço. Até no pescoço. E um monte de formiga. Só que qual é o detalhe disso aí? O detalhe antes disso, qual que é? Não foi eu me ver fora do meu corpo, que isso eu já me vi várias vezes. Mas o detalhe, irmãos, é que antes, quando eu me vi fora do corpo, eu vi uma mão escrevendo o nome da Ei e escrevendo o meu nome num papel e enterrando numa terra. E é interessante que depois eu vi o meu corpo coberto de formiga. De formiga que ferroa. Então é mais ou menos assim, o encardido te ferroa e você perde a paz. O encardido te ferroa e você fica ignorante. O encardido te ferroa e você faz a coisa que não é para fazer. O encardido te ferroa e você fica cego. O encardido te ferroa e você não consegue olhar para Cristo. E aí eu me lembro que eu ajuntei, fora do meu corpo, eu ajuntei a coberta e fiz um bolo na coberta e joguei por terra e disse, em nome de Jesus, está caído por terra. E foi a hora que eu voltei para dentro do meu corpo.
Abri os olhos e chamei a ele e falei para ele: acabei de ter uma visão. Por que isso, irmãos? Porque de domingo até ontem eu estava pedindo a Deus em oração: Senhor, o que está acontecendo para essas coisas estar acontecendo? E aí veio a revelação na madrugada. Irmãos, existe trabalho contrário às nossas vidas, irmãos. Existe gente com inveja. Existe gente ciumenta. Sabe o que é invejoso? Invejoso não é aquele que quer o que você tem, não. É aquele que quer destruir o que você tem. Porque o invejoso nunca vai ter o que você tem. E nunca vai ser o que você é. Pelo contrário, ele quer destruir o que você é e quer destruir o que você tem. O invejoso vai preparar ciladas para você cair e perder o que você tem. Aí eu sempre falei, o invejoso é aquele que quer o que você tem e ele quer ser o que você é, mas ele não paga o preço. Mas hoje é diferente, irmão. Ele quer destruir a sua família. Quer destruir a minha família. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E existe pessoas que fazem trabalho na madrugada pedindo ajuda para os espíritos de Satanás para vir destruir a sua vida e a minha vida. E não é porque a gente serve a Deus. Eu sirvo a Deus, estou blindado. Irmãos, eu que não faço a minha parte. É, Deus, é dessa maneira, Jesus. Você que não faz a tua, não, para você ver. Verdade, palavra. E quando eu e você erramos, porque enfraquecemos, Deus usa pessoas que estão perto de nós para nos advertir. Escuta, olha, volta para trás, se arrependa. Olha, se arrependa. Olha, não seja morno. Olha, ou você é frio ou você é quente. Mas aquilo que fez de errado, se arrependa. Eu conheço as tuas obras. Eu sei na casquinha de ovo que você pisa. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei quem está dirigindo a sua vida. Não adianta, irmãos, estar dentro da igreja, mas se é o ser humano que dirige a sua vida. Se você deixar uma outra pessoa dirigir a sua vida, a não ser o Cristo, você está no barco errado. E além de bater nas pedras, ainda vai afundar. Eu vou finalizar aqui. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aleluia. Que coisa gostosa, né? Oi, o senhor tem alguma coisa para comer? Ah, eu fiz um frango assado, mas eu estou esperando Jesus. Eu estou com fome. Ah, tá bom, vai, tira uma coxa, dá para aquele que está com fome. Chega outro, tira outra coxa, tira a asa, tira a outra, tira o peito, tira a costela. A hora que Jesus bate na tua porta, ele vai falar: olha, eu vim aqui para jantar. E você vai falar assim: então, Senhor, eu dei para o necessitado, eu dei para o meu próximo. E o Senhor vai falar assim: era eu. E quando você morrer, ou eu morrer, nós teremos um lugar no céu, porque o Senhor vai falar para nós: entra na casa do meu Pai, benditos. Porque eu tive fome e você me deste o que comer. Eu tive frio e você me agasalhou. Eu estava preso e você me visitou. Ou ele pode falar para nós: você era morno, mas agora é quente.
Entra. Você se arrependeu do seu erro, do seu pecado. Agora você se voltou para mim. Irmãos, nós precisamos se voltar todo dia para o Senhor. Aleluia. Deixa Cristo ser a luz, o farol para a sua vida. E você vai ver o que você vai ganhar do Senhor. Senhor, fica de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue zelando de nós, cuidando de nós. E quando nós, Senhor, errarmos no caminho, que o Senhor possa nos advertir, Pai, mas não nos lançar para o mundo de ilusão. Senhor, derruba por terra tudo aquilo que o ser humano errado tem preparado para nós. Derruba por terra, Senhor, todo espírito, meu Pai, de inveja, de calúnia, de defamação. Derruba por terra, Senhor, toda pessoa, meu Deus, que quer o nosso mal. Seja o nosso mal pessoal ou seja o nosso mal familiar. Derruba por terra, Senhor, toda pessoa que deseja o nosso mal ministerial, o nosso mal dentro da igreja. Senhor, abra nossos olhos espirituais com o colírio da palavra, Pai, para que nós não caiamos nas ciladas do demônio, do diabo, de Satanás, Senhor. Que o encardido neste momento seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito contrário, Senhor, seja expulso de nossas vidas, de nossos lares, de nossas famílias, de todas as nossas crianças, de todos os casais e das igrejas que pregam o teu verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua vontade na nossa vida, mas não permita que o nosso coração nos engane e que nós sejamos mornos, mas que a gente seja quente na tua presença, através do calor do teu Espírito Santo. Ao sairmos desse culto, meu Deus, que nós saiamos hoje cheios da tua sabedoria do alto e transbordante do teu Espírito, que é santo, santo, santo e santo. Em nome de Jesus, abençoa minha esposa, as minhas filhas, abençoa, Senhor, cada casal que está aqui. Abençoa, Senhor, cada criança que está aqui, cada família que está aqui. Abençoa, Senhor, a vida individual de cada um que está aqui. Seja a vida do trabalho ou seja a vida ministerial. Abençoa, meu Deus, que os jovens tenham sonhos e visões e que os anciãos, os velhos, tenham sonhos e revelações. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria naquilo que sonhamos, para que possamos entender, através do Teu Espírito, a revelação que o Senhor deseja nos mostrar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abençoa minha casa. Abençoa, Senhor. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me chego
presença, vem Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto você está de joelho, a família está de pé. E no dia da angústia, no dia mal, a tua família não vai prevalecer, não. Porque é Cristo que prevalece nela. A tua família vai vencer, porque Cristo já venceu. E às vezes é difícil perdoar, Aprende a perdoar. mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço meu lar. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou, e minha família está de pé. Essa é minha oração, faz da minha casa. Ei, ao invés de você reclamar, faz essa oração. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, Ele vai tua fazer. casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Antes de eu dar a bênção apostólica, guarda no teu coração uma coisa. Foi isso que você pediu? Faz da minha casa tua? É isso que você pediu? Se você pediu isso aí, não vai contra a vontade de Deus agora. Se Deus abriu uma porta, engula essa porta. Se Deus deu um caminho, engula esse caminho. Se Deus deu uma direção, fique na direção. Porque quem dirige o barquinho não é Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada ele nunca disse que ia dirigir barquinho de ninguém. Mas ele ia acalmar a tempestade. E ele ia dar a direção. Foi isso que você pediu agora nesse louvor? Faz da minha casa tua, Senhor. Começa pelo teu coração. Então, se o teu coração está cheio de coisa podre,
Deus não está lá, Cristo não está lá dentro. É por isso que ele está falando. Eis que bato a porta. Ele nunca vai entrar dentro do meu coração e dentro do teu coração, se eu e você não abrir. E é interessante que o pastor Eliel está aqui. É tão interessante, né, pastor, que a gente usa esse jargão da Bíblia agora para quem não é convertido. Você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, eis que Cristo está à porta e bate. Abre o teu coração agora, irmão, aceita Jesus na tua vida. Só que essa palavra é para crente, não é para quem não é crente, não. Ele está dizendo para os crentes de Laodiceia: olha, vocês podem se dizer ricos, poderosos, políticos, mas se você não abrir a porta da tua casa, da tua vida, eu não entro. Por que isso? Porque eu já saí daí de dentro. Meu Deus. E se você não abrir, eu não retorno. Meu Deus. E isso ele estava falando e dando mais uma oportunidade para a igreja de Laodiceia, como ele está dando oportunidade para muita gente hoje. Eis que bato a porta, crente. Eis que bato a porta, cristão. Eis que bato a porta, evangélico. Eis que bato a porta, católico. Eis que bato a porta, você que fala de Cristo de alguma maneira, prega Cristo de alguma maneira. Eis que bato a porta. Quer a presença do Cristo? Abra a porta. Porque quem abre é você e não Cristo. Agora, quem não abre porta, pode se preocupar. A porta fica inteira, mas a casa é destruída. Família é separada. Casal é dividido. Eis que ele bate a porta. Cuidado, irmão, para não cair nas ciladas do demônio. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que somos a amada igreja viva do Senhor. E nós, numa só união e comunhão, dizemos amém. Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu